Senhor Jesus, irmãos, amém? Você crê que vai chover sobre a tua vida, prosperidade em 2025? Nós cremos em nome de Jesus Cristo. A igreja se assenta. Irmãos, antes de nós iniciarmos a ministração da palavra de Deus, eu gostaria de brevemente aqui contar o testemunho da nossa irmã Cláudia. Cadê a irmã Cláudia? Assis, se ponha de pé. Ali está aquela jovem. E ela diz assim: participei do culto das primícias em 2023 e 2024. Em 2023 foi a minha primeira oferta das primícias. Na época estava pedindo a Deus uma porta de emprego, porém o que eu recebi de serviços freelancers eu ofertei. Em 2024, já com emprego ofertei. Naquele mesmo mês surgiu 2 oportunidades em 2 escolas diferentes. Minha oferta foi de agradecimento e também com um propósito de fazer a reforma em meu apartamento. O testemunho sobre a reforma eu já contei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Dessa vez quero testemunhar que Deus fez um milagre. Obviamente tive que escolher apenas uma recolocação para trabalhar. O interessante é que fiz minha escolha e, comparando o valor da minha oferta de 2024 com a data de hoje, verifiquei que Deus duplicou o meu salário. E eu quero louvar meu Deus, meu Pai Celestial, por essa provisão. Graças a isso, eu tenho convênio médico. Fiz a reforma e peço a Deus sabedoria para ser disciplinada e organizada. Tenho outros propósitos este ano e declaro que no próximo ano estarei testemunhando outras vitórias. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia. Deus é bom, Deus é tremendo. Eu louvo a Deus porque quando somos fiéis nessa área, o Senhor nos abençoa. Irmãos, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esse culto é um culto de adoração ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. E Ele já me disse que está presente aqui nesta manhã de hoje, amém? Eu creio nisso. Eu creio na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu gostaria que você, nessa manhã de hoje, pedisse a Deus para que lhe desse entendimento, compreensão daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Cláudia, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, o Senhor vai te dar sabedoria, você vai ser organizada, e você vai multiplicar e ser abençoada muito mais do que os anos anteriores, em nome de Jesus. Você recebe? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero nesse momento ministrar uma palavra aos nossos corações. E o tema dessa mensagem aqui é o poder de um propósito. O poder de um propósito. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Depois Romanos capítulo 11, versículo 16. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 e Romanos 11 e 16. Se você talvez ainda não conseguiu abrir a sua Bíblia, acompanhe no Data Show. A palavra do Senhor nos diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aleluia. Dobre a sua fronte nesse momento. Querido Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, neste momento nós pedimos a tua graça, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha dar entendimento na tua palavra nesta manhã de hoje.
Estamos aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, para render graças, glorificar a Ti e Te honrar com o nosso louvor, com a nossa adoração, com tudo aquilo que nós somos, Senhor. Se faça presente em nosso meio e que o nosso coração esteja preparado para aprender e colocar em prática a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga amém, Jesus. Irmãos, o que são primícias? Hoje nós estamos fazendo um culto das primícias em adoração a Deus. Primícias são os primeiros resultados de um trabalho. A Bíblia, irmãos, onde nós lemos, fala sobre celeiros, ela fala sobre lagares. Os primeiros frutos, irmãos, as primeiras colheitas, os primeiros animais. Nos dias atuais simboliza o quê? Simboliza o seu emprego, o seu empreendimento, a sua profissão, da onde você tira o fruto do seu trabalho para a sua sobrevivência. Aleluia. O texto que nós lemos aqui no início, irmãos, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus bens. Aleluia. Irmãos, honrar a Deus é demonstrar que Ele ocupa um lugar especial na nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã de hoje. Jesus, Ele ocupa um lugar especial na sua vida? Amém? Ele precisa ocupar um lugar especial na nossa vida. Aleluia. E quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos dizendo que Deus, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro lugar em nossas vidas. Como eu disse aqui, irmãos, o tema da mensagem: o poder de um propósito. O reino de Deus funciona por princípios. Não tem por onde, irmãos. E Deus, Ele estabeleceu um princípio. E o princípio em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, a parte B diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honrarem. Essa promessa aqui, irmãos, ela é condicional, ou seja, ela não se cumpre por si só, mas depende de uma atitude de cada um de nós para que ela possa ser concretizada. Não tem por onde fugir. Agora, irmãos, Deus não está atrás da minha oferta, Deus não está atrás da sua oferta. O que Ele está atrás, irmãos, é da nossa honra, de nós expressarmos a nossa honra por meio da nossa oferta. Aleluia, glória a Deus. Entregar ao Senhor as primícias, irmãos, da nossa renda, é dar-lhe honra. Quando você entrega as primícias da sua honra, você está honrando ao Senhor, é demonstrar a Deus que Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Irmãos, Deus, Ele quer ser o primeiro em tudo, em nome de Jesus, amém, igreja? Deus, Ele é o primeiro na sua vida, Deus, Ele é primeiro em tudo que você faz. Então nós temos que louvar e bendizer o nome santo do nosso Deus. Porque, irmãos, Satanás, ele se rebelou contra Deus na tentativa de roubar, irmãos, por usurpação, essa posição divina. Essa posição divina que está no nosso coração, o inimigo das nossas almas tentou roubar, tentou tirar. E ainda hoje, nos nossos dias, irmãos, ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações. Deus, Ele tem que vir em primeiro lugar. E nós temos, irmãos, que preservar o Senhor em seu lugar, que é o nosso coração, que é o centro das nossas vidas. Irmãos, agora o significado mais profundo da lei das primícias está ligado ao sacrifício de quem? Ao sacrifício de Jesus Cristo. Olha que interessante a palavra de Deus, irmãos. Deus nos deu o seu Filho unigênito, a primícia mais valiosa, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. O próprio Deus deu esse exemplo para nós. Ele deu ali o seu primogênito, a sua
a sua primícia para quem? Para nos salvar, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Esse ato de entrega, irmãos, este sacrifício é o exemplo supremo de como devemos honrar a Deus com tudo que temos de melhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, a prática das primícias, ela é uma demonstração de fé. É o reconhecimento da soberania de Deus nas nossas vidas. Quando nós fazemos esse ato, irmãos, de entregar as nossas primícias para Deus, isso é uma demonstração de fé, que nós temos fé, que nós cremos. Quando nós consagramos a Ele, irmãos, a primeira parte dos nossos recursos, nós estamos afirmando que Ele é a prioridade máxima, que nós confiamos plenamente na sua provisão. Aleluia. Mas o que eu acho interessante, irmãos, vocês vão entender o que eu vou falar. Alguns teólogos, alguns crentes até têm dificuldade quando se fala a respeito das primícias. Qualquer princípio, irmãos, que está ligado ao Antigo Testamento, tem pessoas que têm dificuldade de entender essa doutrina. E talvez se indagam, talvez você possa estar aqui, eu creio que não, mas você possa estar indagando, qual é a base disso no Novo Testamento? Eu quero deixar bem claro isso, irmãos, para que nós possamos ter esse entendimento na palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Para que nós pudéssemos ter realmente a compreensão daquilo que a palavra de Deus, ela quer nos falar nessa manhã. Alguém pode dizer que primícias, irmãos, era uma prática apenas do Antigo Testamento. Isso não é verdade. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele faz questão de falar sobre primícias. Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: mas se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos romanos, aqueles novos convertidos, ele traz ali uma lição do Antigo Testamento para uma aplicação no Novo Testamento. Paulo está ensinando aqui ao santificar a primeira parte, a parte mais importante, todo o restante será santificado, aleluia. Essa é a prática. Por que nós fazemos o culto das primícias logo no início do ano? Cada igreja faz da sua maneira, mas nós fazemos dessa maneira, porque nós sabemos, se nós santificarmos a primeira parte, irmãos, o restante será santificado para a glória de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, que através desse ato, aleluia, todo o restante que você receber no decorrer deste ano de 2025, será abençoado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Para reforçar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele compara com uma planta. Ele disse: a raiz principal, a parte principal que dá origem ao restante for santificada, então os ramos e tudo que dela surgir, os frutos, serão santos. Este era o entendimento, irmãos, que os judeus tinham naquela época, e o apóstolo Paulo ensina a igreja do Novo Testamento. Nós lemos lá: encher-se-ão fartamente os teus celeiros. O que representa isso? O que representa isso? É prosperidade. Quando fala transbordar de vinho os seus lagares, é alegria. Não adianta você ter prosperidade e não ter alegria. A prosperidade, irmãos, de muitas pessoas que são bem de posses, mas que não conhecem a Deus, quando você tem a oportunidade de conversar com ele, eles dizem: olha, eu tenho um carro, tenho mansão, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não sou feliz, aleluia. Prosperidade, irmãos, é compreender que ela é acompanhada de alegria, em nome de Jesus. Meu irmão, haverá prosperidade sobre a tua casa, mas também haverá abundância de alegria, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Essa é a palavra, irmãos. Aleluia. Mas o que é interessante, irmãos, que isso não se explica.
Isso não apenas explica o que são as primícias, mas também nos mostra o poder que ela tem de santificar o restante daquilo da onde foram tiradas. Quando você tira a sua primícia e entrega na casa do Senhor, todo o restante seu é abençoado. Irmãos, nós precisamos entender que Deus de fato tem trabalhado através das leis espirituais ao longo de todo esse tempo, desde a criação. Mesmo que às vezes a gente não vê clareza dela estabelecida. A Bíblia diz, irmãos, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Aí eu digo isso, irmãos, antes da lei, Caim e Abel já praticavam essa prática. Então nós não podemos dizer que isso era uma prática da lei do Antigo Testamento, de maneira nenhuma. Mas aqui, irmãos, trazendo para o nosso entendimento, qual a diferença entre um e o outro? Não era a oferta em si. A Bíblia diz que Abel entregou das primícias do seu rebanho, ou seja, antes dele comer o primeiro do seu fruto, do seu trabalho, ele vem e entrega a primeira parte, dizendo para Deus: o Senhor primeiro e eu por último. Aleluia. A Bíblia diz que Caim, diz a palavra do Senhor, que no fim de uns tempos entregou uma oferta ao Senhor. Irmãos, nós não sabemos o tempo, se foi dias, se foi semanas ou se foi meses. Mas aqui o fato incontestável, enquanto Abel colocou Deus em primeiro, Caim deixou Deus por último. E agora Deus vem e corrige quem, irmãos? Caim, dizendo: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus está dizendo aqui, você sabe que você procedeu mal. O que presume aqui é alguma conversa, talvez dos bastidores, irmãos, talvez quando Deus esteve ali com Adão. Deus dá uma instrução para Adão e repassa para quem? Para os seus filhos. Nós não podemos talvez especular a natureza disso, mas nos dá esse entendimento, irmãos, que Deus está dizendo para Caim: se você fizer certo, será aceito. Em outras palavras, você tem a informação suficiente para saber o que é certo nessa oferta. Irmãos, tanto que ao longo do tempo nós vemos Moisés regulamentando a lei das primícias. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que nós precisamos entender que isso aponta para uma única direção. Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. A oferta de Caim, irmãos, ela não foi recebida, não é porque ele ofertou ali legumes, frutas, não. E a oferta de Abel não foi recebida só porque ele ofertou ali um cordeiro, não. É porque, irmãos, depois de um tempo, passou o tempo, ele veio trazer a oferta, mostrando que Deus não ocupava o primeiro lugar em sua vida. Irmãos, por que isso é importante? Aí vem o nosso entendimento, a nossa compreensão. Isso faz regular a nossa vida. Isso nos protege do que das distrações que vão nos roubar, daquilo que é o centro da existência, irmãos. Aleluia. O Deus nos criou para nós vivermos em comunhão e relacionamento com Ele. Deus faz isso para quê, irmãos? Para demonstrar aquilo que está no nosso coração. É esse entendimento que nós precisamos compreender, irmãos. Se Deus ocupar o primeiro lugar na nossa vida, nós seremos bem-aventurados para a glória de Deus, amém? Amém, aleluia. Mas, irmãos, eu quero dar uma explicação. Eu sempre faço isso porque eu vejo que é importante. A nossa igreja não tem costume de ficar pedindo dinheiro, não tem costume de ficar fazendo campanha para oferta, para isso, para aquilo. Nós ensinamos para que a igreja seja abençoada. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é abençoada, amém, irmãos?
Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Eu quero dar uma explicação aqui, irmãos, a respeito de primícias. Primícias não são dízimos, e nem oferta alçada. É diferente. São três coisas diferentes. Uma coisa são as primícias, outra coisa são os dízimos, e outra coisa são as ofertas. Eu sou obrigado a dar dízimos, eu sou obrigado a dar as primícias, eu sou obrigado a ofertar. Irmãos, ninguém é obrigado, mas se nós deixarmos de quebrar qualquer um desses princípios, você deixa de ser protegido e abençoado por Deus. Porque na verdade eu disse aqui, irmãos, que Deus ele age por propósitos. Aleluia. E são princípios, na verdade, que a palavra de Deus nos deixa para nós. Se você der, irmão, você vai ser abençoado conforme a lei da semeadura. Não tem por onde fugir. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os dízimos, irmãos, o que é os dízimos? O dízimo atrai a proteção do próprio Deus contra o quê? Contra o devorador. A Bíblia diz lá, irmãos, que o dízimo protege você contra o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Você não dá o dízimo, amém? Mas você dá legalidade, irmãos, para que o inimigo haja na sua vida, destruindo coisas patrimoniais suas. Você não oferta, fique na liberdade. As ofertas alçadas trazem multiplicação e atraem uma colheita proporcional ao ofertado, irmãos. A Bíblia diz, lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. As primícias, irmãos, atrai as bênçãos sobre o nosso lar. Santifica todo o restante, conforme nós dissemos aqui. As primícias abençoa, santifica a sua casa e o restante do seu ganho. Queridos, é importante a gente entender, compreender, que além de comunicar a importância que Deus tem, o poder dessa lei espiritual ao santificar a primeira parte de alguma coisa, nós santificamos o restante daquilo que de onde ela foi tirada. Você crê que o restante do seu ano vai ser abençoado em nome de Jesus? Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero citar aqui, irmãos, na palavra de Deus, um exemplo, para que venha com mais clareza na nossa mente, que fala quando a nação de Israel estava para tomar Jericó. Ali no capítulo 6, depois você pode estudar, pode ler, ali comunica uma verdade para nós, irmãos. Deus diz assim, ó, depois que vocês destruírem a cidade, vocês não podem ficar com absolutamente nada, toda a riqueza vai para Deus, vocês não fiquem com nada. Deus se move por princípios e não por interesses pessoais. Aleluia. Isso é fundamental para que nós podemos compreendermos a importância de santificar a primeira parte do tudo que temos. Ao longo de toda a Escritura, irmãos, nós vemos que os despojos das batalhas, na verdade, ficava com aquele que vencia o inimigo. Era dividido entre todos os soldados, todos os guerreiros. Eles sempre ficavam com tudo, mas dessa vez Deus diz: vocês não podem ficar com os despojos dessa guerra, dessa batalha contra Jericó. Irmãos, é interessante que isso é entendimento dos próprios judeus do Antigo Testamento. O próprio historiador ali, Flávio Joséfo, que eu creio que todos vocês já ouviram falar dele, ele comenta a respeito disso, porque era uma questão cultural dos hebreus. E eles entendiam a importância de santificar a primeira parte. Mas nessa batalha, irmãos, a Bíblia nos informa que um homem chamado Acã, ele não obedeceu. Ele tira ali uma parte e ele esconde essa parte dos despojos, que era uma cunha de ouro e uma capa. E quando ele tira, irmãos, essa parte, ou seja,
Israel perde o poder de conquista. Ou seja, aquela cidade era uma cidade fácil para se vencer. Eles nem precisavam da ajuda de Deus. Eles não precisavam, irmãos, apenas da ajuda de Deus, de maneira nenhuma. Simplesmente, irmãos, a palavra de Deus nos diz que eles não conseguiram ter resultado. A unção da conquista ali havia sido comprometida por causa da desobediência de um homem. Eu já ouvi histórias, irmãos, que alguns pregadores dizem, não, é porque aquela cunha estava amaldiçoada. Ela não estava amaldiçoada, irmãos, porque foi uma quebra de princípio ali. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquilo deveria de ir para quem? Para Deus. Não havia nenhum problema aquilo ser encaminhado para o Senhor, porque era algo concernente aos interesses de Deus. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que Jericó era uma das primeiras cidades de Canaã. Aleluia. E os primeiros despojos teriam que ir para Deus. E quando santificamos a primeira parte, irmãos, temos um poder de santificar aquilo da qual foi tirado. Eu quero contar um testemunho aqui para vocês, irmãos. Há exatamente 19 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja, é claro que eu ia ter que receber a primeira prebenda. E da onde é tirada a primeira prebenda, irmãos? A prebenda do pastor, dos dízimos e das ofertas. Irmãos, na nossa mente de pastor, quando a gente começa a obra, é difícil, irmãos, a gente tem que entender que pegar algo que é santificado e você colocar em uso para a sua vida, é difícil. Para você entender, compreender isso, para mim, levou alguns meses, minha esposa sabe disso. E quando eu recebi a primeira prebenda, irmãos, eu fiz questão de entregar para o Senhor, aleluia. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que da parte que eu recebi, da onde ela veio, está abençoada em nome de Jesus Cristo. Os seus dízimos, as suas ofertas já estão abençoados para a glória de Deus, meu irmão. Da onde saiu? Irmãos, no meu coração ardia ardentemente, irmãos, de ofertar sim, na obra de Deus, no próprio avivamento bíblico. Eu entreguei, irmãos, na mão de uma missionária, para que pudesse ser investido ali em Angola, para a glória de Deus. Então, no seu dízimo, a sua oferta, o primeiro já foi santificado há 19 anos atrás. Tem pessoas que dizem, não, a igreja lá da Bacuriti, do campo de Jaçatuba, só tem rico. Não tem rico não, irmão. Somos um povo próspero e abençoado para a glória de Deus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? A gente não quebra princípio de maneira nenhuma. Os princípios têm que ser estabelecidos para a glória de Deus. Por que as pessoas falam assim, mas eu vou para aquela igreja, ela sou abençoado, eu não era, começa a ser próspero? Princípio, irmãos, o poder de um princípio. E o maior desejo que eu tenho, irmãos, quando eu subo nesse altar, é declarar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei, irmãos, quando nós abençoamos os nossos irmãos, nós somos abençoados também, em nome de Jesus, aleluia. O poder de um princípio. Eu creio que todos aqui conhecem, irmãos, a parábola da mulher samaritana. Pastor, mas o que tem a ver isso com a oferta da primícia? Tem tudo a ver. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus chega numa cidade samaritana, chamada Sicar. A Bíblia diz que estava ele ali à fonte de Jacó. E Jesus, cansado ali da viagem, ele se assentou. Era quase meio-dia, imagine, irmãos, meio-dia, um sol escaldante. Naquele lugar ainda, irmãos, eu acredito que passaria dos 45 graus. Os seus discípulos haviam ido aonde? A cidade comprar comida. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus diz, dá-me de beber. A mulher samaritana respondeu, como sendo tu judeu me pedes dá-me de beber? A mim que sou mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu, se conheceras o dom de Deus e quem lhe pedes dá-me de beber, tu lhe pedirias
tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aleluia. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, qual ele próprio bebeu e nos deu, e bem assim os seus filhos e os seus gados? Aleluia, Jesus. O poço, irmãos, naqueles dias tinha um papel muito importante para os judeus, para os próprios samaritanos. E ali a mulher, ela exalta quem? Exalta Jacó, e não a Deus. Ela diz a Jesus: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? A mulher samaritana, irmãos, não sabia quem era aquele homem que estava à sua frente, junto ali da fonte. Para que nós possamos entender um pouco, eu quero voltar um pouquinho a história, irmãos. Quem era Jacó? Jacó foi filho de Isaac. Ele havia tido um desentendimento com o seu irmão Esaú. Ele partiu de Berseba para Harã. Quando ele passa ali na cidade de Betel, a cidade chamada Luz, ele parou ali para pernoitar. Irmãos, e ali ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Quando ele dormia com a sua cabeça sobre uma pedra, a qual ele via separado, ele sonhou que naquele lugar, irmãos, ele via uma escada cujo topo atingia os céus, e anjos subiam e anjos desciam. No sonho, irmãos, Jacó recebe do Senhor a promessa de que seus descendentes seriam como o pó da terra, e que todos os povos da terra seriam abençoados a partir da sua descendência. E Deus ainda promete para Jacó, irmãos, aleluia, que ele seria abençoado. A palavra de Deus diz que quando Jacó acorda, irmãos, sem dúvida ele diz: esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aleluia, Jesus. Na manhã seguinte, Jacó pegou aquela própria pedra que ele havia feito de travesseiro, irmãos, que era o seu único conforto. Imagine só, irmãos, o único conforto dele. Ele colocou aquela pedra como coluna, tomou azeite e derramou sobre ela, declarando aquele lugar que era a casa do Senhor. A partir desse momento, irmãos, ele faz um propósito diante de Deus, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta com segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá do santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Irmãos, ao contrário daquilo que nós poderíamos imaginar, o voto de Jacó não era uma barganha, não era uma barganha que ele estava fazendo com Deus, mas era um ato de adoração, uma declaração que ele estava confiando no Deus dos seus pais. Aleluia, glória a Deus. Jacó fez irmãos, um propósito com o objetivo de conhecer o Todo-Poderoso, de ver se cumprir o que havia sido prometido a ele, através do sonho que ele teve. Aleluia. Depois de 20 anos, irmãos, Jacó, agora rico, com uma família numerosa, ele retorna aqui a Betel, onde Deus havia revelado a ele. Em Gênesis capítulo 35, versículo 1, diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá em um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Irmãos, Deus manda agora Jacó voltar àquele lugar aonde ele havia feito o voto, quando ele fugiu de Esaú. Deus lhe apareceu novamente e reafirma a sua promessa, muda o seu nome, garantindo que eles surgiriam nações, reis de toda a terra, de Abraão e Isaque, e também pertenceriam aos seus descendentes.
Mas quando Jacó volta, irmãos, ele volta rico. Ele volta com uma família numerosa, cheia de gados. E agora ele sobe no mesmo lugar, irmãos, para confirmar aquele voto. Aleluia. Jacó, irmãos, segundo a Bíblia, irmãos, ele se tornou poderoso. Seus descendentes foram abençoados. E todos se beneficiaram da sua promessa. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Aquele poço que a samaritana se encontra com Jesus tinha mais de 1900 anos. Aquele poço que Jesus está ali com aquela mulher samaritana tinha mais de 1900 anos. O que eu quero dizer, irmãos, com o poder de um propósito, aleluia, faz com que gerações futuras continuem sendo abençoadas e continuem desfrutando das bênçãos, aleluia, aleluia. Aquilo que Deus havia prometido para ele, aleluia, agora gerações futuras de Jacó estavam sendo beneficiadas, aleluia. Glória a Deus. Entende, irmão, porque a samaritana diz a Jesus sem conhecer: és tu maior que o nosso pai que nos deu o poço? Aleluia. Aquela mulher samaritana, irmão, não sabia quem estava falando com ela. Ela não sabia que quem deu aquele poço a Jacó estava à sua frente. Ela não sabia que aquela água que ela bebia daquele poço jorrou por tanto tempo, aleluia, com permissão daquele que estava à sua frente, aleluia. Eu quero dizer nesta manhã de hoje: aquele que está à tua frente fará com que as tuas gerações sejam bem-aventuradas em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja glorificado, aleluia. Mas por que Deus honrou o pai Jacó de uma maneira extraordinária? E tem honrado até os dias de hoje. Uma das nações mais prósperas, Israel, irmãos. Princípio. É princípio. Honrarei aos que me honrarem, aleluia. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, aleluia. Colossenses 1,17 diz assim: Ele, Jesus, existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, por Ele e para Ele, aleluia. Olha o que diz Deuteronômio 7,9, irmãos: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, aleluia. Olha que coisa linda, irmãos, por 1000 gerações Ele guarda, aleluia, aqueles que o amam, aleluia. Amada igreja, o que eu quero associar com essa passagem é o poder do propósito. Hoje nós estamos diante de Deus, de Jesus, para honrá-lo através dos nossos votos. Jacó fez um voto ao Senhor, e gerações futuras, irmãos, estavam sendo beneficiadas por causa das suas promessas. O que eu estou dizendo aqui nessa manhã de hoje, que o seu ato de trazer o seu voto das primícias, seus filhos, seus netos, bisnetos se beneficiarão do seu ato de fé. Você crê nisso? Você crê? Começa a tomar posse em nome de Jesus. Irmãos, todos os nossos atos de oferta devem ser feitos com propósito de adoração a Deus, com gratidão. Não é somente o ato de adorar por adorar, é saber que nós estamos o adorando através deste gesto em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus.
Eu quero declarar uma bênção sobre a tua vida aqui, igreja, família, irmão, irmã, filhos, netos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto e brilhar sobre ti, que a bênção de Deus derrame sobre a tua vida até 1000 gerações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o poder, irmãos, do propósito de Deus, aleluia. Nós hoje estamos trazendo as nossas primícias, irmãos, para que todo o restante do ano seja abençoado. Todo o serviço prestado a Deus é uma forma de adoração. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos trazer as nossas ofertas das primícias aqui agora, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero fazer uma oração antes, aleluia, consagrar a sua oferta a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou pedir para a equipe de louvor que seja dos primeiros, para já subir no altar aqui, em nome de Jesus. Assim que eu fizer a oração, você vai trazer a oferta, a sua oferta de primícia, em nome de Jesus Cristo. A minha já está aqui para a glória de Deus. Eu quero entregar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você erga a sua oferta agora em nome de Jesus. Erga a sua oferta, erga ela. Você que não tem, levanta as mãos em nome de Jesus, aleluia. Ninguém é obrigado, não fazemos isso por força nem por violência, mas uma compreensão da palavra de Deus. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, neste momento agora, nós estamos consagrando a Ti, meu Deus, a nossa oferta da primícia, Pai querido, aonde nós estamos declarando em nome de Jesus Cristo, que através deste ato de adoração, que nós Te honramos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, como oferta de sacrifício na Tua presença, nós declaramos que todo o restante do nosso ano, do nosso ganho, venha a ser abençoado para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos que cada família, cada lar, Pai, seja abençoado para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Recebe, irmão, recebe em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, esta bênção em nome de Jesus Cristo. Pode começar a trazer a oferta, pode começar a trazer a oferta aqui em nome de Jesus. Pai, vai abençoando, Senhor, as primícias dos Teus filhos, dos Teus servos, nesse momento, Pai, diante de um gesto, Senhor, a qual nós saímos, meu Deus e meu Pai, do nosso lugar, em sinal de adoração. Nós estamos abençoando, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que cada primícia seja recompensada com uma bênção extraordinária dentro do seu lar, dentro da sua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que os filhos dos seus filhos, Pai, sejam abençoados, e que nós possamos prover, Pai, verdadeiramente das tuas bênçãos, Pai querido, porque é um ato de confiança, de fé, que nós cremos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Que haja bênção sobre bênção, que haja bênção sobre bênção, que haja bênção sobre bênção, 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 aleluia.